Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre o livro O Curioso Caso de Benjamin Button, ou O Estranho Caso de Benjamin Button, de Francis Scott Fitzgerald, acho que é assim que se fala. Ele é um livro que foi lançado em 1922, o curioso, porque eu pensei que ele tinha sido lançado nos anos 2000. O livro fala sobre um menino muito estranho que nasceu nos anos de 1880, por aí, não lembro direito a data. E ele cresceu um pouquinho meio estranho, porque ele nasceu muito velho. Ele, não nasceu como um recém-nascido normal, ele nasceu velho. E conforme ele foi crescendo, ele foi voltando entre aspas, a ser idoso, a ser adulto, a ser adolescente e a voltar a ser bebê de novo. O autor do livro, Francis Scott Fitzgerald, eu vou te chamar assim porque eu não sei falar direito, ele nasceu no dia 24 de setembro de 1896 e faleceu dia 21 de dezembro de 1940. Ele foi um escritor, romantista, roteirista, poeta dessa época, bastante renomado, e escreveu bastante livros famosos daquela época, como, por exemplo, o grande Gatsby, acho que é assim, de 1925, Tender is Night, de 1934, Este Lado do Paraíso, que foi traduzido, né, de 1920. Ele começou sua carreira como um escritor, depois ele começou a roteirizar filmes, até que um dia ele faleceu com um ataque cardíaco. Voltando um pouco sobre a história do livro. Ele não viveu como uma pessoa comum, até porque ele nasceu velho, pessoas nascem recém-nascidas, e ele nasceu e o pai dele pintava o cabelo dele para tentar desmascarar um pouco sua velhice e tentar ficar mais novo. Até ele foi pra creche, mas não foi tempo, ele queria entrar em Harvard e ele não conseguiu porque ele tava grisalho já, porque ele tinha esquecido de pintar o cabelo, esquecido de comprar nova tinta, porque a tinta dele tava acabando, então ele teve que ir lá se apresentar com o cabelo grisalho e não conseguiu esconder tanto. E ele foi muito zoado porque ele não aparentava ter a idade que ele tinha para entrar em Harvard. Depois ele conheceu uma mulher que, pelo simples fato de ele aparentar ter uns 50 anos, ela gostava de pessoas mais maduras. A vida do pai, no começo, começou a ser bem estressante, porque ele não sabia direito como cuidar do filho. Ele ficava muito apavorado, porque ele não sabia como cuidar dele. No começo ele tentava comprar roupa de criança, mas não conseguia. Roupa de bebê recém-nascido, porque ele não conseguia, porque ele era um velho. Mas depois ele começou a se acostumar um pouco e até o Benjamin começou a... Benjamin, o nome do personagem, ele começou a ajudar na empresa com o pai dele, sendo conhecido como o pai do pai dele. Como se ele fosse o pai do pai dele. Vocês entenderam. Minha opinião sobre o livro. No começo eu tinha uma opinião muito diferente, porque eu pensei que era dos anos 2000, mas como depois eu descobri que era lá de 1920, eu fiquei muito surpresa com isso, quando eu pesquisei mais a fundo sobre essa história. Ele é um livro que tem bem pouquinha página, tem 50 páginas por aí, PDF. Eu tô lendo em PDF porque, como estão em quarentena, não tem como sair pra comprar o livro, então
O PDF que eu li tinha 53 páginas, mas teve outros PDFs que eu vi que tinha 44 páginas. Então vai bem entre 44, 50, 60 páginas por aí. Ele é um livro que não é tão bem detalhado, mas já vou chegar nesse assunto. Ele não é tão fácil de ler, tem bastante palavras bem complicadinhas e ele não prende muito. Eu não senti que o livro prendia muito. Eu não cheguei até aquela vontade de ler que nem eu tenho em alguns livros que eu amo. E tipo, eu engolia os outros livros e esse eu fiquei com vontade de ler pra ver o que acontecia no final, mas não como se fosse uma coisa que me prendeu realmente. Minhas observações. Então, minhas observações sobre o livro é que algumas coisas que eu queria realmente falar sobre o livro que eu não gostei tanto é que não focou muito no psicológico dele. Tipo, no máximo no pai no começo, mas não focou muito. Ele é o narrador, não é ele que fala, é na terceira pessoa, falando Benjamin como terceira pessoa. E ele é como se um primo dele estivesse falando sobre o caso. Como se, tipo, acontecesse isso com ele e isso. Não falou muito do psicológico dele, como ele se sentia, só falava de algumas coisas que aconteciam na vida dele, mas não foi muito bem detalhado. Algumas partes foi, mas algumas outras não foi. Eu indicaria esse livro para as outras pessoas porque ele é um livro que fala sobre esse assunto que, tipo, é meio estranho, como se fala, o estranho caso. Fala sobre aquela época, sobre o século XX, o século XIX. E é um livro bem detalhado e eu indicaria para pessoas que gostam desse tipo de leitura. Não como leituras como se fosse mais jovem adultos. Eu esqueci como se fala. Os livros. Não indicaria para as pessoas que provavelmente gostam de livros com cachorros, livros que gostam tipo de livro com cachorro, livros de Harry Potter, livros que gostam de mais um romance adolescente, não indicaria pra essas. Oi, eu queria falar que não gravou a última parte porque deu problema, parou o vídeo porque ele tava muito longo, até ele ficou mais curto porque eu cortei algumas partes dele, mas ele ficou curto agora, então eu posso colocar esse finalzinho e eu queria falar que eu não indicaria para as pessoas daquele tipo e também eu ia dar tchau para vocês. Até agora eu tô de pijaminha. Boa noite pra vocês. Arrastei aqui e com um coquinho bem fininho aqui, mas pra dar tchau, obrigado por ver o vídeo. Então é isso. Beijo. Até a próxima, se tiver próxima. Beijo.